Então, nós vamos para o capítulo 5, Procedimentos Libertadores. Então, Filomeno de Miranda vai narrando a respeito do que estava se sucedendo com aquela moça que está grávida e que estava pensando no aborto. Então, ela se dirige até uma casa espírita e vai procurar atendimento. E aí, então, Filomeno de Miranda vai dizendo que, quando ela chega lá, havia uma palestra que estava, então, acontecendo passes coletivos, e os benfeitores desencarnados estavam aplicando as energias salutares aos necessitados. E enquanto se faziam emitidas vibrações verbais e mentais pelo expositor, com a voz tranquila e bem modulada, eram carreadas as energias benéficas em favor de todos aqueles que se predispunham a deixar-se penetrar. E que, seguindo a sala mediúnica, foi verificado que os trabalhos estavam em pleno desenvolvimento, e que duas entidades muito sofredoras, mediante a psicofonia atormentada, expressavam as suas angústias, o desespero que as acompanhava, além da vida física, da morte física, carinhosamente atendidas por meio da psicoterapia, da palavra esclarecedoras do dialogador, enquanto simultaneamente recebiam o contributo vibratório do mentor da reunião. Que se podia, então, observar que, enquanto os psicoterapeutas de desencarnados, com o pensamento fixado em Jesus, dirigiam a palavra fraternal de recepção, exteriorizavam ondas contínuas de vibração em tonalidade azul prateado, que alcançavam os comunicantes, balsamizando-lhes as feridas morais. Não poderiam explicar a sensação de reconforto momentâneo que os tomava, porque, fixados nas lembranças, nos efeitos das ações nefastas das existências passadas, retidas no perispírito, rebocavam nos tormentos, expondo-os sem a necessária lucidez para escutar as orientações. E antes da reunião, Dr. Bezerra de Menezes solicitou ao mentor dos trabalhos a devida permissão para o atendimento ao inimigo espiritual daquela jovem que estava atormentada e que se encontrava na sala contínua dos passes. Aproximando, então, o vingador inclemente do perispírito da médium, que iria servir de instrumento para aquela comunicação, logo se deu essa imantação com a sensitiva, que estremeceu levemente. E aí, então, notaram que algumas glândulas endócrinas, especialmente a epífise, apresentou peculiar luminosidade que se estendeu à pituitária, a tireoide, descendo ao centro genésico, antes passando pelo plexo cardíaco num sistema circulatório especial. Fortemente inspirado por Dr. Bezerra de Menezes, o dialogador ou psicoterapeuta dos desencarnados, Marcelo, um experiente doutrinador, respondeu com bondade e lucidez. Talvez você ignore, embora haja morrido, que leis do amor, das quais ninguém fugir, vicejando do mundo espiritual onde se encontra. Nada acontece por capricho de quem quer que seja. E aí a entidade retruca, dizendo assim: você se refere àquela víbora destruidora de vidas? Conhece, por acaso, a dissoluta e cruel, mascarada de angelitude? Insensível e interesseira, é uma destruidora de lares e de vidas. Provoca paixões, explora suas vítimas e entrega-se a um infame comparsa que a devora. Me comprazo na sua forma desregrada de viver, participando de todos os seus conúbios sexuais, que me facultam a vampirização das suas energias que me nutrem. Nosso relacionamento perde-se na ampulheta do tempo, quando a miserável, hoje vulgar, traiu-me, já assinalada pela infâmia que lhe é peculiar. Éramos casados e pais afetuosos, pelo menos era o que eu pensava,
quando da invasão de Portugal pelas tropas francesas em 1808 pelo norte do país. Após instalar-se parte da tropa invasora em nossa cidade, a tresloucada apaixonou-se por um soldado sedutor e, com escândalo de alta repercussão, abandonou o lar, deixando-nos o que resultou na morte de nossos filhos, por enfermidade que lhe vinha devorando o corpo juvenil. Sem nenhum pudor, transferiu-se do nosso burgo para outro, entregando-se ao bandido que a seduziu com facilidade. Vitimado pela vergonha e pelo horror, mergulhei no abismo do ódio e deixei-me consumir por estranha tristeza que me levou à morte, abrindo espaço para que logo morresse também o nosso segundo filho. Quando descobri que não havia morte, procurei-a em desesperado sentimento de vingança, não mais encontrando-a por longo tempo, senão quando, há pouco, fui atraído ao seu estado atual e entendi que ela havia voltado. Nosso filhinho morto, prematuro, era agora a sua genitora, que a entregou ao próprio destino e não sei por onde anda o nosso outro rebento. Se existem lei e justiça, esse é o meu estatuto de compensação, não desejando senão promover o equilíbrio entre os seus débitos e os males que a muitos continua fazendo. E aí, então, bem feito, o dialogador entra muito inspirado e diz, resumidamente, Deus não necessita do nosso apoio a fim de fazer que as leis de amor sejam respeitadas, e aqueles que se comprometem receberão o necessário corretivo. Para tanto, existem as enfermidades depuradoras, as circunstâncias do destino, os fenômenos, problemas da afetividade e do relacionamento, os acidentes, as anomalias orgânicas e mentais, enfim, uma infinidade de sim a sua ignorância a respeito das divinas leis. Recue no tempo e constatará que existem culpas na sua economia espiritual evolutiva, que justificam os referidos padecimentos, que você poderia haver aproveitado como resgate caso houvesse seguido as diretrizes da sua religião à época, que eram perdão e misericórdia para com a infeliz, conforme Jesus aplicou em relação à mulher adúltera narrada no Evangelho. O que você praticou de cruel tornou-se-lhe sementeira de desdita, que lhe cumpria resgatar. O orgulho machista, porém, o temperamento rebelde e o egoísmo doentio não lhe permitiram assimilar a dor que se lhe acercou, deixando o filhinho desencarnar por indiferença. Concentrado profundamente, Marcelo, o dialogador, percebia os quadros evocados pela memória ancestral do comunicante sob a ação da força regressiva imposta pelo abençoado Dr. Bezerra. E aí, então, a entidade demovida pergunta, e agora, o que me sucederá? E aí, então, o dialogador responde, o amor de Deus não tem dimensão. Você será encaminhado a uma comunidade espiritual na condição de enfermo, onde receberá conveniente tratamento, renovando-se e adaptando-se a novo comportamento, deixando a nossa irmã inditosa prosseguir conforme estabelece a lei de causa e efeito. Agora repouse e durma em paz, a fim de despertar noutra dimensão e em condição diferente desta que vem vivenciando há quase 200 anos. O benfeitor, exultante com a primeira fase da atividade socorrista, convidou a todos a seguir a sala, onde, naquele momento, a jovem estava buscando pelo expositor para pedir-lhe alguma orientação. A visitante sentia-se algo emocionada, dominada por um estranho bem-estar, que ela já não experimentava havia muito tempo. Não sabia que se havia libertado da constrição doentia do perseguidor, nem mesmo podia identificar o fenômeno obsessivo de que ela era vítima. À medida que o
expositor lhe explicava sobre o milagre da vida, porque ela pensava ainda no aborto, a respeito da imortalidade, da reencarnação, exteriorizava compaixão e fraternidade que a envolviam com dúlcida harmonia. Simultaneamente, o benfeitor aplicava passes, energias especiais, e ao terminar o atendimento, a jovem prometeu retornar à instituição. Já naquela mesma noite, ela não vai ao seu encontro marcado, diz que estava sofrendo de um mal súbito e que iria para casa, o que facultou ao benfeitor acompanhá-la, continuar vibrando por ela, porque ela seria levada novamente àquela instituição no mundo espiritual durante o desdobramento parcial do espírito, do corpo, durante o sono, para prosseguir o tratamento. Então, esse seria o resumo do capítulo 5. Devolvemos a palavra para a nossa querida Ângela. Obrigada, Gi, pelo excelente resumo. Vimos claramente a profundidade desse capítulo. E agora, para os nossos aprofundamentos, nós vamos passar para a querida Jussara, que vai também nos trazer as suas reflexões sobre o capítulo. Bem-vinda, Ju, a palavra está contigo. Olá, boa noite, obrigada, Ângela, Gi, boa noite a todos. Nós vamos utilizar uma apresentação hoje para fazer o nosso trabalho. Bom, nós começamos, então, no momento em que a palestra termina, né, o expositor termina. Obviamente, aqui nós estamos colocando, então, uma ilustração, né, para a gente imaginar realmente como é que funciona aí uma casa espírita, né, como é que os frequentadores, tanto dos dois planos da vida, e passou-se ao que eles chamaram de passes coletivos. Como nós sabemos, existem algumas modalidades de passe, né? Normalmente no centro espírita, a maior parte deles usa o que a gente chama de passe misto, que é o passe que é dado por aquele, né, pelo passista, e também unindo as possibilidades dos mentores. Mas existe dessa forma também o que nós chamamos de passe coletivo, que não é passe espiritual, né? Passe espiritual é quando só o espírito está fazendo, né? Tá mandando os passes para a gente. Quando a gente está fazendo, por exemplo, em casa, um evangelho no lar, eu estou em prece, os espíritos podem vir me dar um passe, que é um passe espiritual. O passe coletivo implica em nós termos, então, os médiuns, né? Ou os passistas, eles se colocam assim nas fileiras, né? E se recolhem numa oração, como está no próprio centro em oração, e os espíritos vão atuando, mas ao mesmo tempo usam o que a gente chamaria de energias mistas, né? Porque vem tanto os recursos dos encarnados quanto dos encarnados, né? E nisso nós vemos nessa ilustração, né, como muitas vezes, por isso que a gente sempre enfatiza a necessidade de, principalmente quando nós estivermos nesses lugares, né, sagrados, ou nos centros espíritas, como é o nosso caso para os espíritas, de nós nos lembrarmos de termos esse respeito, esse recolhimento, essa prece, para que os espíritos possam encontrar em nós condições para poderem realizar esses passes. E aí é interessante porque ele fala sobre uma suave melodia, né? Por que tem uma suave melodia? Por que muitas vezes nós, nos centros espíritas, nos utilizamos da música, seja ao vivo, seja através de uma gravação, para esses momentos de oração, de concentração, de passe? Porque a mente nossa dos encarnados, né, é pior do que criança em horário de recreio, de merenda, sei lá, né, porque estamos todos aqui com a mente muito desarvorada. Então, a música é aconselhada
para que nós possamos, através dessas vibrações, começarmos a nos concentrar um pouco mais, a focar, né, na música, nos deixarmos levar por essas energias. Porque se não tivesse música, eles podiam realizar o trabalho do mesmo jeito. Mas tudo isso é feito com vistas a nos facilitar uma concentração e, consequentemente, a possibilidade de estarmos mais preparados e abertos para recebermos essas energias. A mesma coisa, né, neste momento, como diz, né, ele falava de uma maneira suave, de uma maneira dócil, falando palavras que vão nos levar a esse estado mais meditativo, né? Tudo para nos auxiliar e auxiliar o trabalho dos espíritos que devotadamente se apresentam para realizarem esses trabalhos conosco. Agora, é importante que eles falam, né? Esses detalhes, né, que a gente tem que pegar e pincelar mesmo nos capítulos, né, quando ele fala, aqueles que se predispunham a deixar-se penetrar, né, por quê? Porque quando a gente está lá sentado, né, no momento em que vai ter o passe, seja lá qual a modalidade que for, nesse caso, o passe coletivo, o que nós estamos vendo na ilustração seria um passe misto, se nós estivermos com a nossa cabeça em outras coisas, nós, de uma certa forma, vamos criar assim uma barreira, não possibilitando que nós absorvamos os recursos, as energias. Então, nessa ilustração, nós vemos um homem que está com pensamento e outras coisas, e nós vemos uma mulher que onde nós vemos o perispírito bastante assim já afastado do seu corpo. Aí nós lembramos, né, que o trabalho começa de cura, de assistência, ele começa no corpo perispiritual. Então, quanto mais nós formos capazes, através da oração, da meditação, da concentração, nos colocarmos nesses estados, mais nós vamos ter assim um deslocamento do nosso corpo perispiritual e com isso estar mais aberto, mais propício para recebermos aquelas energias, né? Nós lembramos, então, vemos essa figura, dependendo de como nós estivermos, né? Às vezes não poderemos receber o auxílio necessário, se isso se refere à prova que nós temos que passar, se a própria condição do passista naquele dia, a responsabilidade do passista não estiver de acordo, a falta de cooperação do próprio paciente, que às vezes vai lá só porque, deixa eu ir lá para ver se a minha vida melhora, mas na realidade não está se colocando com essa abertura, e obviamente, qual que seria o efeito à medida que nós nos concentramos e conseguimos realmente nos colocar, né, nessa posição de chegarmos a um processo realmente de cura, inclusive física, psíquica e até espiritual. Aí ele fala sobre a sala mediúnica, né? Então, normalmente nós conhecemos uma sala mediúnica como nos apresenta essa ilustração, né, do pessoal lá do Projeto Imagem e Ação, aonde nós temos os médiuns recolhidos em prece, em uma leitura edificante, os espíritos já se apresentando nos locais, aqueles que vão dar a sustentação, que também estão presentes. E aí ele começa a dizer, né, que duas entidades, né, muito sofredoras, elas se apresentaram nessa psicofonia atormentada. Por que atormentada? Porque essas entidades traziam consigo aquilo que lhe vinha, assim, né, no espírito, né, o seu estado emocional, né, porque nós temos sempre que lembrar, o espírito vai apresentar os seus estados emocionais, né, as suas dificuldades, né, e foram, obviamente, num trabalho, como nós conhecemos, um trabalho que realizamos, né, dentro das casas espíritas, os trabalhos mediúnicos que são feitos com muita seriedade, aonde não só, obviamente, nós estamos contando com todo a organização, o suporte da equipe espiritual, mas indubitavelmente também da equipe física. E nesse momento, onde os espíritos começam a se manifestar nesse processo,
dialogadores se apresentam e começam a estabelecer um diálogo, trazendo assim as suas vibrações positivas também, suas energias positivas, que juntos aos desencarnados, aos mentores, irá possibilitar o auxílio. Normalmente, quando nós temos um trabalho dessa maneira, né, existe muito a participação, nós temos que pensar muito na participação do médium, né? Aí ele fala assim, né, que os médiuns disciplinados externavam os padecimentos dos comunicantes sem alarde nem qualquer nota de escândalo. Então, isso é que faz parte o treinamento, né, do médium, quando ele vai atuar numa psicofonia, numa sessão mediúnica de um centro espírita, né? Os médiuns aprendem a dominar, a controlar, como nesse caso nós vemos até recebendo a entidade já com calma, dando um apoio, uma assistência, para que a maneira com que o comunicante se expressar não seja uma maneira que vai agredir, inclusive, a própria fisiologia do médium, né? Se ele começa a gritar, isso pode trazer um desgaste para as cordas vocais, ou se mexer insistentemente, eventualmente até em casos de agressão, que dentro de um descontrole, eventualmente pode ocorrer. Obviamente, com isso, nós não estamos querendo dizer que o médium vai ficar absolutamente impassível, isso seria impossível. Obviamente, vai haver uma transformação, né? Vai haver um tom da própria voz, a forma como se comunicar, mas não mais, nada mais além disso, né? E aí que entra, então, também não só a sabedoria, o preparo, mas, acima de tudo, né, o conteúdo de compaixão, né, que os dialogadores precisam estabelecer no trato com esses irmãos infelizes, porque muitas vezes as histórias que eles trazem, como este caso que depois nossa querida Vânia vai explanar para nós, eles são casos de muita dificuldade, que nós vamos ouvir e ver tudo aquilo que o Espírito faz, poderia até nos dar, assim, não exatamente uma vontade de querer ajudar e colaborar, mas o dialogador não pode fazer isso. Eu me lembro, né, de desses livros que nós lemos a respeito da vida de Dr. Bezerra de Menezes, que quando encarnado ele estava fazendo, né, esse papel de dialogador com um obsessor muito difícil, e que no fim o obsessor vira para ele e fala: bom, velhinho, o que me convenceu não foram as suas palavras, mas a energia que vem do seu coração. Então, nesse caso, é como eles estão, o Manuel Filomeno de Miranda fala para nós, né, esse psicoterapeuta de desencarnados, né, o dialogador, ele emite essas ondas, né, que vem realmente daquele que compreende, que tolera e que sabe das dificuldades que todos nós, espíritos imperfeitos, passamos, e vamos, então, procurar nos ajudar. Dessa forma, com esse tipo de atendimento, esses espíritos normalmente são deslocados, né, não só dos médiuns que eles se comunicaram, mas, eventualmente, até das pessoas que trouxeram, que estavam em processos de obsessão ligados a ele, e são retirados para recintos e, posteriormente, levados, né, para uma colônia espiritual de apoio, onde eles vão receber, assim, a assistência. É interessante também nós vermos o que nos descreve Manuel Filomeno de Miranda a respeito da composição da própria mesa mediúnica, né? Então, nesse caso, eram com 20 companheiros encarnados, 3 médiuns psicofônicos, 2 psicográficos, 3 dialogadores, 2 passistas, os cooperadores mentais. E importantíssimo nós frisarmos aqui que todos os componentes de uma reunião mediúnica são igualmente preciosos.
Não dá para dizer, não, é porque ele é médium, então o médium é o mais importante. Não, o médium não é o mais importante. O dialogador não necessariamente também é o mais importante. Os cooperadores mentais, que às vezes acham que estão lá e não estão fazendo muita coisa, é graças à doação de ectoplasma que eles fazem que todo esse trabalho pode acontecer, inclusive facilitando as comunicações e a intuição através da mediunidade intuitiva que todos os dialogadores possuem. Então, sim, dialogadores são médiums, no mínimo médiums intuitivos, e que dessa forma contribuem para que o todo funcione a maneira como foi previsto e planejado pelos irmãos espirituais. Aqui nós vemos que antes da reunião, o doutor Bezerra solicita ao mentor a permissão para atender esse espírito dessa jovem atormentada. É lindo nós pensarmos nisso, né? Porque nós estamos falando aqui de um doutor Bezerra, né? Que nós sabemos que é um espírito de uma grandeza já espiritual, mas que passa por todas essas questões de respeito à entidade, ao mentor, né? Então, às vezes nós temos essa rebeldia, não quero saber de organização, que negócio é esse que tem o diretor disso, o diretor daquilo, né? 10ª URI, 11ª, segunda, terceira, né, Lincoln? Todas essas coisas, né? É porque nós precisamos desse sistema de organização e de respeito mútuo. Então, não dá simplesmente para ele chegar e fazer mesmo um doutor Bezerra, e olha que ensinamento isso nos traz, né? E então ele solicita, obviamente ele é atendido, a jovem está lá também, e vão então participar de todo esse trabalho. Nós não vamos nos ater muito nessa questão aqui da parte fisiológica, né? Que não é só porque ela é difícil, complicada, e eu também não é que eu sei tanto assim, talvez alguns nossos amigos saibam até mais, mas também seria muito extensivo para nós estarmos falando sobre esses detalhes. Mas é aí que nós entendemos que a mediunidade é fisiológica. Então não adianta a gente ir para cursinho que fala, não, agora eu prometo que você vai ser médium. O médium a gente já nasceu, todos nós. Mas este médium de passividade, que realmente vai receber as entidades de uma maneira mais constante e ostensiva, ele tem a sua fisiologia preparada, faz parte lá do seu processo de reencarnação. E existe uma série de coisas que dentro do processo mediúnico ocorrem, né, com o médium, a diferença de temperatura, batimento cardíaco, pressão arterial, liberação de fluidos e de fluidos do próprio corpo, né? E aqui nós só colocamos a questão da epífise, a nossa famosa pineal, que na realidade esse famoso símbolo, né, do deus Osíris, né, egípcio, né? Esse símbolo ele representa a glândula pineal. E assim, mais ou menos nesse processo, como nós vemos, né, que só para um pouco ilustrar aqui para vocês, o afastamento um pouco do perispírito do médium, a atuação do espírito comunicante, o seu pensamento que acaba sendo manifestado através, né, do laríngeo, né, e também sempre a ligação através do coronário, com o cordão de prata, já que o espírito, no momento desse afastamento, ele não está rompendo a sua ligação com o corpo físico. Então, aí chega um momento em que esse espírito quer se comunicar, e ele traz, né, vem e se comunica, ele obviamente está extremamente contrariado, não deseja, né, passar por essa situação, por essa conversa, né, ele tenta se desligar desse que ele chama aqui até de imã perispirítico, né, que faz com que ele praticamente se acople a médium e começa esse diálogo, né, interrogando por que ele está lá, porque na realidade o ruim não é ele, o mal não é ele, que ela é que causou o mal, que é uma coisa muito importante para nós pensarmos nos processos obsessivos, né, sempre falamos, mas é sempre bom nós repetirmos, né? Não podemos olhar mais o obsessor como ele sendo aquele que é o vilão da história, mas uma cadeia de acontecimentos, né,
que a Vânia depois vai nos explicar, uma cadeia de acontecimentos que leva a essa agressão a extremos, aonde nós temos a vontade também de revidar. Então, com isso, ele começa a dizer que, na realidade, é tudo a culpa dela, a forma desregrada de viver, que ele, obviamente, vive do próprio processo de vampirização, e que seria melhor que eles nem se envolvessem, né? E nós vemos, então, nesse caso aqui que nós queríamos enfatizar, como nós falamos no princípio, que por mais que o médium seja controlado, né, na sua manifestação, não significa que não vai apresentar, até na sua fisionomia, na forma de falar, também todo o conteúdo emocional que aquele espírito traz. Por isso que não é muito fácil ser médium, né? Para aqueles que são médios e médios ostensivos de psicofonia, a gente sabe que acho que pediu isso para ir podendo acertar um pouquinho as contas, né? Porque você começa a sentir o problema antes, durante, e depois ainda passa um tempinho até que seu corpo se normalize de novo e que nós possamos sentir e trabalhar normalmente no nosso dia a dia. Mas é uma tarefa extremamente importante e benéfica, e como nós estamos vendo, como pode ajudar tanto os dois planos da vida, não só no sentido de trazer, né, esse afastamento, esse consolo, mas acima de tudo, né, nos mostrar a sobrevivência da alma, nos mostrar a condição que nós podemos nos encontrar e nos dar, principalmente para nós encarnados, a oportunidade de nós escolhermos como é que nós queremos chegar do lado de lá quando vencer o nosso visto aqui na Terra, não é? Então, agora vamos passar para a Vânia para dar continuidade a esse capítulo. Obrigada, Jussara. Foi uma verdadeira aula, como diz aqui a Sibila no chat. Nós adoramos as tuas telas, e essas nos deram uma visão muito clara aí do que se passa nessas reuniões, né? Obrigada. Então, agora nós vamos repassar aí a palavra para a Vânia. Querida Vânia, agora vamos ouvi-la. Então, boa noite de novo, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Então, vamos para a segunda parte desse capítulo 5. Como nós vimos, a história é comovente e se passa por volta do ano 1808, em Portugal. Esta jovem atormentada, personagem do nosso livro, era casada com este que é o espírito que a obsedia. E naquela vida em que foram casados, eles tiveram 2 filhos. E aconteceu que ela apaixonou-se por um soldado e fugiu com ele, abandonando o lar, a família, o marido, os filhos. E, em consequência, um dos filhos morre. O esposo, vitimado pela vergonha, pelo ódio, pela mágoa, deixou-se consumir pela tristeza que o levou à morte. E logo depois morre também o segundo filho. Entra em funcionamento, meus irmãos, a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito. Ela agora está reencarnada. A mãe dela, nesta vida, ora desencarnada também, aquela que a iniciou nessa existência fútil, era, imaginem vocês, nada mais, nada menos que a reencarnação daquele filhinho do casal que morreu prematuramente. Mas ela estava no mundo espiritual, foi mãe dela, né, na reencarnação posterior, e desencarnou. Mas essa mãe, no mundo espiritual, ela ficou arrependida. Ela caiu em si da falência na condição de genitora. E ela pede novamente, então,
para reencarnar, agora como filha ou filho desta jovem atormentada, que está grávida e que está em vias de abortar, quando chega para ser atendida no centro espírita. Quanto ao espírito obsessor, ao ser atendido na reunião, como nós vimos, na reunião mediúnica da casa, os benfeitores inspiraram o dirigente encarnado Marcelo a proceder à regressão de memória, mostrando a ele que havia culpas em sua economia espiritual de vidas passadas que justificavam os seus padecimentos atuais. A nossa querida Sueli Caldas Schubert, ela fala que a regressão de memória no espírito comunicante pode ocorrer quando o doutrinador percebe que isto é necessário, especialmente porque, sintonizado com a equipe espiritual, ele está ciente de que há condições para tal procedimento. Não é um procedimento que qualquer um saiba fazer, que qualquer um possa fazer a toda hora. É uma técnica especial. Então, aos poucos, esse espírito, vai sofrendo uma indução terapêutica para que o espírito se recorde do passado próximo ou remoto, de acordo com o caso que está sendo estudado, que o levará a descobrir o quanto também ele pode ter sido conivente com essa ou com aquela circunstância, ou até mesmo responsável por ela, propiciando ao espírito, então, esta regressão de memória, que ele se inteire da realidade e o quanto lhe cabe também de parcela de responsabilidade, não sendo a atual vítima a única culpada. No caso relatado neste capítulo, ao constatar a sua parcela de responsabilidade, inclusive na morte dos seus 2 filhos por um pouco de negligência, o doutrinador enfatiza que ele deveria abandonar a sua postura de vítima, assumindo a sua real condição. E como nós vimos, ele foi recolhido e a equipe espiritual que estava ali, auxiliando, o levou para lugares próprios onde ele seria cuidado, tratado. Vejamos que, na parte deste capítulo, meus irmãos, há muita coisa para ser trabalhada. O perdão, a mágoa, o ódio, o desejo de vingança, a tristeza, a misericórdia que deveremos ter com aquele a quem chamamos de obsessores, a regressão de memória junto aos espíritos, a justiça divina, a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito. Vamos abrir um parênteses para recomendar a leitura do livro As Mãos de Minha Irmã, em que o memorável pesquisador espírita Hermínio Miranda, já desencarnado, utilizava-se em suas reuniões mediúnicas da técnica de regressão de memória. E também gostaríamos de recomendar a leitura do livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Com todos esses temas a serem explorados, a serem estudados, iremos nos ater apenas à lei da reencarnação, à lei de justiça e à lei de causa e efeito. É do Evangelho de Jesus que nós vamos retirar um texto escrito por João, no capítulo 5, versículos 28 e 29, quando o evangelista escreve as falas do nosso Mestre Jesus. Abre aspas. Olha o que Jesus fala naquela época. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles,
ao som da sua voz. E os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então, quando Jesus fala que aqueles que se acham nos sepulcros são aqueles que desencarnaram, aqueles que morreram. E quando ele fala na ressurreição, é a reencarnação, né? Aqueles que praticaram o bem e aqueles que praticaram o mal, todo mundo vai reencarnar. Então, é natural, meus irmãos, que essas palavras de Jesus nos fazem refletir, relacionando a lei de justiça à lei da reencarnação. Porque Jesus, em se dirigindo às pessoas que viviam a sua época, afirmava que aqueles que fizeram o bem ou que o bem estavam fazendo, renasceriam para verem renascidas com ele a felicidade e as bênçãos da vida. Mas, do mesmo modo, renasceriam os que haviam cometido erros, que haviam praticado o mal. Estes também renasceriam, mas com outra proposta, atada à lei de justiça. Para estes haveria o renascimento também, não da vida de felicidade, mas da condenação, entre aspas, que a si mesmo impuseram. Então, ao refletirmos sobre isto, nós associamos a outros ensinamentos de Jesus, quando ele estabelece a respeito das nossas realizações na Terra, nas consequências dessas mesmas realizações. Quando ele afirma, né, aquele que com ferro fere, com ferro será ferido, numa alusão clara à lei de causa e efeito. Esta frase, aquele que com ferro fere, com ferro será ferido, não é realmente as palavras de Jesus. É um provérbio que se tornou popular em alusão à repreensão que Jesus fez a Pedro, quando Pedro corta a orelha de Malco, e Jesus diz a ele: Pedro, embainha a tua espada, porque quem lança a mão da espada, pela espada perecerá. Mas, ao mesmo tempo, nos dirá o nosso mestre Galileu que temos a liberdade para semearmos o que quisermos. A sementeira, como todos nós sabemos, é livre. Nada obstante, após a liberdade da sementeira, a colheita nos será obrigatória. Mesmo, meus irmãos, para aqueles a quem ferimos e que já nos perdoaram, assim mesmo eu terei que ajustar as contas com a lei divina, consertando os estragos que eu fiz nas próximas reencarnações. Por outro lado, aquele que conseguiu perdoar a ofensa, ele estará livre e desembaraçado do ocorrido, mas aquele que causou a ofensa, este sim terá que ressarcir a lei divina, tendo o outro perdoado ou não, mais cedo ou mais tarde terá que ressarcir. Então, fica claro para nós que nós podemos semear o que quisermos, o quanto, como e quando quisermos, mas não poderemos fugir à colheita, porque é inexorável, é uma lei divina e é uma lei justa e imutável. Então, nós vamos percebendo que vários ensinamentos de Jesus estavam atrelados às nossas ações e às suas consequências. Mas houve um momento, assim, podemos dizer, memorável do Mestre Jesus, em que ele nos traz um ensinamento notável, se é que a gente pode dizer que tem um que seja mais notável que o outro. Quando ele diz: antes de virdes ao templo, levar vossa oferenda, reconciliai-vos com vossos adversários, enquanto estais a caminho com eles,
para que eles não vos entreguem ao chefe de polícia, que vos entregará ao juiz, que vos trancafiará. Esse nosso irmão estava trancafiado há 200 anos, com ódio, com desejo de vingança, se remoendo, se destruindo, sem a oportunidade de avançar, de ser feliz. Então, é isso que Jesus quis nos ensinar lá atrás e que aos poucos nós vamos compreendendo. Foram muitos os ensinamentos de Jesus, reportando-se a nossa conduta nas mais variadas áreas da vida, com as consequências delas resultantes. Mas nós recordamos também de Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, uma obra maravilhosa que eu convido todo mundo a ler, porque ela é fantástica mesmo. E ali tem um verdadeiro tratado da justiça divina. Kardec, referindo-se às consequências das imperfeições humanas, ele vai escrever 20 itens do Código Penal da vida futura, todos importantíssimos, mas nós vamos destacar apenas 3 devido ao tempo. No item 10, Allan Kardec escreve: o espírito sofre no mundo corporal, também no mundo espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. E pela natureza dos sofrimentos e das vicissitudes desta vida corpórea, pode-se julgar a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. Kardec vai falar também, os espíritos da falange de Jesus vão falar sempre das nossas ainda imperfeições. Mas à medida que nós vamos nos aproximando do Pai, das suas leis, nós vamos deixando de lado um pouquinho das nossas imperfeições. Vamos avançando. No item 11, ele diz assim: a expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias, atenuantes ou agravantes em que ela for cometida. Então, às vezes, eu posso cometer uma única falta, mas tão grave, tão prejudicial, que eu vou expiar diversas vezes. E, por fim, a 16, o item 16, ele escreve que o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. É um excelente passo, um início, mas não basta. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. E para concluir, vamos nos lembrar de uma comovente passagem de Jesus que eu particularmente adoro, que Joana de Ângeles comenta no seu livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, quando Jesus desce do Monte Tabor e chega na planície, e ali estava o povo que o aguardava. E quando ele chega de imediato, um pai aflito atira-se aos pés de Jesus e lhe pede socorro. Então, o sentimento de compaixão daquele pai sensibilizou Jesus. O drama daquele pai era o seu filho, que era enfermo. Ele era tomado por uma desconhecida força que o atirava, ora no fogo, ora na água, e que minava suas energias. Era um jovem. Jesus, conhecendo o insondável do ser humano, compadeceu-se e separou o espírito que envolvia o jovem,
percebendo-lhe a história pretérita quando o jovem delinquiu, vinculando-se ao perseguidor. Por isso a misericórdia também pelo perseguidor. Mas o espírito aturdido na sua infâmia, ele não raciocinava, ele nem se apiedava daquele jovem. Mas, ao ouvir a voz clara, forte e irresistível de Jesus, ele desvincula-se de imediato e recebe o influxo do pensamento compassivo de Jesus e misericordioso também, e deixou imediatamente de malsinar aquele jovem para cuidar da própria sombra, como diz Joana, né? Responsável pelo seu ódio, pelo seu desejo de vingança. Quando nós lemos o Evangelho de Jesus, nós vemos, percebemos as inúmeras curas de obsessões, inúmeras, acho que foi a maior quantia. Então, ele procedia assim, ele via, né, pela sua grandeza, o espírito ali, o que havia ocorrido num átimo de minuto, esse é Jesus, né? E ele, então, ele desligava o espírito. Tá bom, a pessoa ficava bem, e o espírito? A gente se pergunta, o que acontecia com o espírito? Ora, o que aconteceu com esse espírito da nossa lição do capítulo 5? Jesus andava com uma pleiade de espíritos. Digamos assim, que eles eram os seus auxiliares de altíssimo nível. Então, quando Jesus desligava um espírito que estava obsediando, imediatamente aquela equipe que trabalhava com Jesus, de invisíveis, né? Eles recolhiam o espírito e o levavam a lugares adequados para serem tratados e cuidados. E o jovem? O jovem, ao ser libertado da injunção do espírito, a injunção era tão forte que ele cai e Jesus lhe estende a mão e ergue-o e restabelece a sua saúde. Esse é o nosso Mestre Jesus. Muito obrigada, Ângela, seria isso. Obrigada a você, Vânia. Que linda mensagem você nos trazer, o mestre, aí junto com as reflexões que a Jussara nos trouxe, e agora você fechou com chave de ouro. Obrigada a essa dupla imbatível, a Jussara e a Vânia. E agora, então, nós vamos passar para as perguntas, queridos amigos. E hoje nós teremos a nossa queridíssima Tânia Menezes, que vai nos responder 2 perguntas. Nós vamos lê-las inicialmente e depois já passamos a palavra à Tânia. As 2 perguntas enviadas foram: a primeira, na página 63, há a seguinte frase: para tanto existem as enfermidades depuradoras, as circunstâncias do destino, os fenômenos problemas da afetividade e do relacionamento, os acidentes, as anomalias orgânicas e mentais, enfim, uma infinidade de métodos eficazes para a nossa recuperação. Vocês poderiam citar alguns exemplos práticos das situações elencadas nesses parágrafos, principalmente referente às circunstâncias do destino e os fenômenos problemas da afetividade e do relacionamento? Essa é a primeira pergunta. A segunda é na página 65, menciona a nossa memória ancestral. Dessa forma, seja encarnado ou desencarnado, conseguimos ter acesso a ela até quantas reencarnações? E conseguiríamos acessar as memórias das vidas em outros planetas? E essas memórias ficam arquivadas no nosso perispírito ou no corpo mental? Então, agora ouviremos a Tânia para nos falar sobre tudo isso. Tânia, a palavra está contigo. Obrigada, Vânia, queridas amigas, queridos irmãos, a todos os coordenadores que já me antecederam. É uma alegria estarmos de volta.
E quero dizer que algumas dos tópicos que nós havíamos selecionado para apresentar neste momento já foram abordados. E aí fala a Ângela, sintonia? Sim, sintonia, porque, de fato, as perguntas chegam e nós pensamos numa abordagem para poder atender aos questionamentos e não sabemos o que as pessoas que nos antecedem vão estar trazendo em suas abordagens. Então, trazendo esse primeiro questionamento que foi apresentado, inclusive, que está na página 63 deste capítulo, onde quem faz a pergunta nos solicita apresentar exemplos práticos, né? E nós podemos já destacar inicialmente que a própria obra de Manuel Filomeno de Miranda nos traz muitos casos que poderíamos estar, neste momento, fazendo a ilustração no que se refere a essas questões que envolvem os relacionamentos, a afetividade, que é justamente o processo de depuração que as leis encontram para o nosso ressarcimento. E daí nós destacamos um caso que está no livro Loucura e Obsessão. É um caso conhecido para quem já teve a oportunidade de ler esta obra, que está no capítulo 4, e vem destacando o personagem de Carlos, que reencarna com o diagnóstico, e tem um diagnóstico, né, da esquizofrenia. Carlos era um filho único de uma família com condições, e ele, desde criança, ele expressava uma tristeza, um isolamento, e quando adolescente, isso passou a se acentuar mais. Ele se afastava dos amigos, ele ficou mais calado. Com a evolução do seu quadro, ele apresenta um rendimento escolar muito ruim, até chegar ao ponto de não ter interesse de continuar os estudos. E tudo isso se agravou com a morte do seu pai. O Dr. Bezerra de Menezes ele vai fazer uma análise deste quadro para aquele grupo que estava naquela reunião mediúnica que a sua mãe leva o caso para poder receber orientações. E o Dr. Bezerra, ele fala que na última encarnação de Carlos, esse rapaz, ele abusou da sua autoridade transitória, ele perturbou a paz de muitas pessoas e, além disso, um agravante para o seu comportamento na última encarnação é que ele teve um uso desordenado do sexo, e isso levou a uma degenerescência nas suas glândulas, que também afetou os seus testículos. Então, quando ele reencarna, ele mantém esta consciência de culpa, e aí vai em um processo de autopunição, e isso vai se refletir na área da afetividade e de outros conflitos que se desencadearam mais fortemente durante a sua adolescência, justamente porque esta consciência de culpa estava, né, impressa, e isso refletia naquilo que estava armazenado dos graves conflitos, onde ele teve a oportunidade de ressarcir. Então, o Dr. Bezerra fala que, além da autorreparação que a consciência endividada lhe impunha, alguns adversários espirituais se lhe vinculavam como cobradores. Isso nós sabemos que está presente em todo o processo, onde essa nossa consciência de culpa, ela fala mais alto e vai atraindo aqueles com os quais nós nos envolvemos nessas existências que causamos esses delitos, e
se observava mais particularmente a presença de uma jovem com aspecto feroz, que apresentava deformidades faciais, denotando um processo de monoideísmo degenerador que estava centralizado no seu desejo de vingança. E aí vem o Dr. Bezerra falando, é nisso que nós vamos também percebendo mais a ação do processo obsessivo no corpo físico, onde esses cobradores desencarnados, eles vão contribuir para um baixo consumo de oxigênio, quando o nosso corpo ele não tem o consumo adequado de oxigênio, isso vai interferir nas nossas funções, porque um quadro de anemia é algo que seria consequente a esse baixo consumo de oxigênio, bem como outros distúrbios que vão desencadear por conta deste baixo consumo de oxigênio. E aí vem toda uma ingestão de fluidos perniciosos que vão estar acontecendo através do processo obsessivo que vai intoxicando a Carlos, levando os órgãos a um funcionamento alterado, inclusive a lentidão do fluxo sanguíneo e a ingerência fluídica no sistema enzimático do organismo. Talvez não seja uma linguagem comum para quem não tem esse conhecimento que está mais pertinente à área da saúde, mas nós podemos resumir dizendo que essa ação obsessiva ela também vai desencadear no corpo físico daquele que está sendo obsidiado reações. E era um caso muito sério, mas Carlos ele também contava com a assistência do seu pai desencarnado, que tinha créditos espirituais que usava a favor do seu filho, para poder auxiliar junto à esposa. E o doutor Bezerra informa que todo aquele quadro que Carlos apresentava era resultante de um processo de resgate de faltas graves que ele havia cometido nessa última existência. E aí vem o doutor Bezerra falando que toda esta dor e sofrimento que ele vivenciava, como nós também vivenciamos, são decorrentes desses acidentes dos nossos comportamentos, quando nós também não fazemos o uso devido do livre-arbítrio, e isso nos torna vítimas de nós mesmos, né, por conta das nossas ações. E aí o doutor Bezerra de Menezes, ele também vem dizendo que quando nós agimos erradamente, nós vamos impondo a nós mesmos essa necessidade de reparação, que é justamente a maneira de nós estarmos refazendo o caminho que nós percorremos de maneira equivocada com a oportunidade que nós recebemos através da dádiva da existência. E aí vem o destaque que nossa querida Vânia trouxe com muita propriedade do livro O Céu e o Inferno. Eu particularmente gosto bastante desta obra, e neste capítulo 7, que é intitulado As Penas Futuras segundo o Espiritismo, com destaque do tópico que Vânia trouxe do Código Penal da Vida Futura, nós vemos o estudo de uma série de artigos que Allan Kardec apresenta neste tópico, e Vânia trouxe o destaque do artigo 10, que vem justamente falando sobre as nossas imperfeições, sobre os sofrimentos que estamos a vivenciar, mas é lá no artigo 17 que Allan Kardec vem falar sobre a expiação e a reparação, porque este caso que nós estamos apresentando, que vem retratando esse momento de refazimento de uma dívida, de ressarcimento, ele vai expiar.
E a expiação, conforme Kardec destaca neste artigo 17 do capítulo 7 do Código Penal da Vida Futura, é justamente nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta que nós cometemos. Agora, há um destaque de Allan Kardec neste quesito, que essas faltas, essa falta cometida, nós podemos estar cometendo na vida atual, que vai gerar esta expiação, como também podemos expiar na erraticidade ou em uma nova experiência corporal. Até, aí vem mais um destaque, que os últimos vestígios da falta, eles tenham desaparecido. E, na sequência, Allan Kardec vem trazendo a respeito da reparação, que é o que o Dr. Bezerra de Menezes aponta neste quesito do Carlos, que a reparação consiste em fazer o bem a quem nós fizemos o mal. E aí, voltando a este caso de Carlos, Dona Catarina, sua mãe, pergunta naquela casa se haveria algum outro tratamento para o seu filho que não que já vinha sendo indicado pelo médico. E aí ela é informada, sim, que haveria um tratamento, que eles estariam dando início, que este tratamento era os trabalhos de desobsessão. Aí vem, né, finalizar este caso, o doutor Bezerra de Menezes, esclarecendo que, quando nós somos colhidos pelas malhas da rede que nós mesmos tecemos com os fios da perversidade, o defraudador da lei retorna ao educandário abençoado para recompor o esquema de equilíbrio e ordem. Então, terminado aquele caso, o doutor Bezerra de Menezes envolve Carlos em fluidos de restauração de energias, aprofundando-lhe o sono, para que ele não sofresse a agressão que lhe era infligida pelos inimigos desencarnados. Assim como este caso, né, nós temos também outros que relatam sobre as circunstâncias que envolvem a cada um de nós em nosso processo de expiação, de reparação, de libertação. Então, esse foi um caso que nós selecionamos em relação à primeira pergunta que foi feita. E na segunda pergunta, de fato, nós temos várias perguntas que envolvem essa questão. A primeira que foi justamente se essa memória que nós guardamos das experiências transatas, de quantas encarnações nós podemos estar guardando. E aí nós vamos estar acessando. A primeira indagação, a primeira afirmação em relação a essa pergunta é justamente que este acesso vai ser possível de tantas encarnações quanto sejam necessários para o momento daquele indivíduo que precisa acessar essas memórias, que vai estar relacionado o quanto aquela experiência que vai chegar à minha memória, ela é necessária, ela é relevante para o meu aprendizado. Também, essa memória pode ser resgatada na medida que vai ser planejado, elaborado o nosso retorno à experiência corpórea, para que alguns fatos sejam trazidos àquele que está sendo destacado para o planejamento reencarnatório. E também é importante considerar que os benfeitores espirituais, eles sabem daquilo que é necessário para se trazer a esta memória, e tudo está sob um comando superior, que de fato vai acontecer conforme seja a necessidade daquele espírito ou daquele ser. Aí nós vamos estar destacando um caso que
é apresentado no livro Ação e Reação, no capítulo 2, que é intitulado Comentários do Instrutor, e André Luiz vem trazendo um relato de um recinto no mundo espiritual, onde em torno de 200 espíritos enfermos estavam naquele recinto, a maioria com deformidades fisionômicas, e que Druso dava algumas instruções. E já no final deste capítulo, um jovem se aproxima de Druso e fala justamente sobre essa questão relativa à memória, indagando por que ele não se lembrava dos erros cometidos em outras existências. E aí Druso vem apontando que os espíritos na vida física, aqueles que conseguem atender aos seus deveres com exatidão, quando retorna, esse domínio da memória ali aparece com muita clareza, tão logo haja o desligamento do corpo físico. Entram em comunhão com os laços nobres e dignos e aguardam na vida superior para a continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação. Por outro lado, para aqueles cujas consciências são intranquilas, a morte do corpo não vai significar a libertação, porque nós ficamos presos às nossas culpas. Então, Druso esclarece que a nossa memória, ela não é ativada para que nós não sejamos vítimas das perturbações que as lembranças poderiam nos trazer. E aí ele finaliza dizendo que, sob a hipnose provocada, nossa memória pode regredir e recuperar-se por momentos. É o que nós vimos também nos vários livros da série de Manuel Filomeno de Miranda, que, sob hipnose, aqueles espíritos que agem como obsessores, em alguns momentos das reuniões mediúnicas, seja no plano espiritual, seja no plano físico, eles vão acordando as suas memórias e revendo fatos passados que mostram o seu lado de algoz. Porque no processo obsessivo, nós observamos sempre aquele círculo de vítima e algoz. Então, aquele que se acha vítima, ele vem cobrar, só que ele não se recorda que um dia ele foi o algoz. Então, é isso que, conforme seja a necessidade, em algum momento, ele será acionado para que essas memórias sejam trazidas a ele. Sobre a questão relativa à memória de vidas em outros planetas, nós queremos destacar que todos somos espíritos imortais que transitamos nas diferentes esferas planetárias adequadas à nossa evolução espiritual. Então, não importa de onde nós estejamos no momento, reencarnando, desencarnando, o que interessa é saber que somos espíritos imortais e que, decorrente de acordo com as necessidades, essas memórias elas serão trazidas. E onde fica gravado? Foi outra pergunta dentro desse contexto da segunda pergunta. Aí nós vamos dizer que aprendemos com a doutrina espírita que pensamento, vontade, inclusive Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, coloca pensamento e vontade como potências da alma. Então, pensamento, vontade, memórias, as nossas lembranças, os conhecimentos adquiridos, a moral, estão aonde? No espírito. O perispírito é que vai refletir este pensamento do espírito. Então, todas as lembranças das vidas anteriores, elas estarão arquivadas nos núcleos energéticos do inconsciente, que está na essência do espírito. E aí, para finalizar, como nós
recebemos esta primeira pergunta que fala desse processo de depuração, dessas dificuldades que nós vivenciamos, aí nós buscamos, neste livro novo da benfeitora Joana de Ângeles, intitulado Vida Plena, o capítulo 21, que é intitulado Atenção, ela coloca que, sem dúvida, estes são dias especiais, algo diferente de outros que já vivestes e que viverás. Jamais considere absurdo o fardo das tuas provações. Atenta, portanto, para as ocorrências da tua atual existência planetária. Depois sorrirás. Então, estas são as nossas considerações a respeito dos questionamentos que foram feitos. Obrigada, Tânia. Sempre profunda nas suas reflexões. Muito obrigada. Amigos, então chegamos ao final desse nosso estudo de hoje. Uma alegria muito grande nós estarmos aqui.